continuação da oração das tuas servas. Estamos aqui muito gratos a Ti por todas as bênçãos. Obrigado por mais um dia concedido e por essa oportunidade de podermos nos reunir nesta sala online, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, e queremos Te pedir que Tu venha atender cada pedido, cada oração, Senhor, feita aqui. Perdoe os nossos pecados, que é muito diante a Tua presença. Transforme os nossos corações. Tirai, Senhor Deus, de toda a maldade dos nossos corações. Nos liberta cada dia mais, para que as nossas orações possam chegar a Ti. Neste momento eu quero interceder em prol dos nossos filhos. Fortaleça, Senhor Deus, cada dia mais. Dai fé para eles, para que eles possam sentir o desejo de fazer a Tua vontade. Desvenda os seus olhos das coisas do mundo e que eles possam, Senhor, sentir uma real necessidade da Tua presença nos seus corações, nas suas vidas, dia após dia. Suplique essas bênçãos, mesmo te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, mais Amém. uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos como tema, no projeto Paz de Joelhos Filhos de Pé, Pai e a Religião no Lar. E quem vai explanar essa mensagem é o irmão Pedro Viana, e com ele a palavra. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite. Saúdo a todos com a paz de nosso Salvador Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. É a primeira vez que eu participo desta reunião. Pais ajoelhados e filhos prosperados. Como eu penso que seguirá assim esse plano de pais de joelhos e filhos de pé. Amém. Queridos irmãos, é um privilégio estar aqui, falar um pouco da palavra de Deus com todos. Eu gostaria de pedir a cooperação de vocês para ler. Eu sou um pouco lento para achar os versículos e eu sei que vocês são mais rápidos do que eu. Então, por favor, me ajude nesse sentido. Posso contar com vocês? Sim, irmão Pedro. Sim. Vocês sabem que a nossa primeira missão como pai e mãe é educar, não é isso? Vocês concordam comigo? Sim. 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 O casal, ele namora e casa e vem o primeiro filho. Qual é a primeira missão? É educar. E eu pergunto, é fácil essa tarefa? O que vocês acham? Sem Jesus é muito difícil, irmão. Uma das tarefas mais difíceis confiadas a seres humanos é a educação dos filhos. Só compreende isto aqueles que se dedicam à arte de educar. Então, só compreende aqueles que estão no ramo. Quem está de fora não sabe o quanto é difícil. Há pelo menos 4 fontes de educação. Vamos enumerar. A primeira é a família. Segundo, a escola. O terceiro, a igreja. E o quarto, vocês imaginam quem é? É o mundo, né, não, irmão? O mundo. A rua. Quando seu filho vai para a rua, lá é uma sala de aula. Então, família, escola, igreja e rua. No momento em que nós estamos aqui a conversar sobre esse assunto do pai e a religião no lar, eu quero fundir aqui a educação da família com a educação da igreja. Para nós termos uma compreensão mais clara da nossa responsabilidade. E no momento em que a família falhar,
na educação dos filhos, quem fica sobrecarregado? A igreja e a Igreja e escola. escola. E para não acontecer isso, nós temos que ter algo em mente e também esclarecer para a nossa família. E é nesse momento que eu vou precisar da ajuda de vocês. Abra a Bíblia de vocês no livro de Salmo, no capítulo 139, por favor. Nós vamos ler apenas do versículo 2 ao versículo 4. Cada irmão lê um verso e nós vamos analisar cada verso. Pode começar? Exato o meu assentar e o meu levantar. Longe entendes o meu pensamento. Observa o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Qual o capítulo, irmão? 6. Amém. Salmo 139, verso 2 e 4. Obrigado por ter lido. Queridos irmãos, vamos analisar esse verso. Continue aí na sua Bíblia, analisando esse verso que você leu. Quando Deus diz que conhece o nosso sentar e o nosso levantar, quando nós deitamos à noite, Deus conhece tudo sobre o nosso sono, sobre o nosso descanso. Quando nós levantamos, sentamos à mesa, Ele nos cerca com o seu amor, com a sua graça. E quando vamos para o nosso trabalho, Ele diz que conhece o caminho do trabalho e o caminho que você traçou na sua mente para aquele dia. Se você vai fazer bem a alguém ou se você vai fazer mal a alguém. Antes que você venha a ter uma experiência com a língua, falar, Deus já sabe o que você vai falar, de acordo com esse salmo. Então, Deus está a par ou não da tua família e da minha família? O que vocês acham? Sim, né, irmão? Tá sim. Deus está a par de tudo. Então, por isso que nós temos que, de acordo com o texto que a irmã Alexandra leu, de Deuteronômio, devemos nos assentar e ensinar. Levantar, ensinar. Andar, ensinar. Por quê? Porque nas fases da vida dos nossos filhos, eles precisam disso. É uma força que precisa de uma experiência. É uma visão mais profunda por uma visão pequena. Então, deve fundir o pai e o filho nesse sentido. Por isso que eu pedi para a irmã Alexandra, para que, em vez de colocar um hino, colocar aí essa carta de amor. Eu acho muito linda essa carta de amor, porque quando nós colocamos esse vídeo, os versículos vão aparecendo naturalmente e vai se fundindo essa carta maravilhosa que Deus quer falar. Então, esse Salmo 139 é o ponto inicial para nós termos sucesso em fundir aqui a educação da nossa família, do nosso lar com a igreja. O outro ponto que eu quero salientar aqui é de Jeremias, de Salmo 111, verso 10. Esse eu vou ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Nós temos que ensinar para nossos filhos que se eles não têm temor do pai que está vendo, como é que ele vai ter temor
do Pai Celestial que ele não está vendo. Por isso nós temos que ensinar, educar nesse ponto. E como são agora, se o ser humano que toma uma decisão de formar uma família e ele não tem essa responsabilidade, essa linha de raciocínio de educar, então o mundo sofre, a sociedade sofre, a igreja sofre, a escola sofre. Eu quero dar só um exemplo. Eu gostaria que um de vocês lesse o verso de Jeremias 10 e 25, por favor. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Algumas versões que fala família, né? Essa sua versão aí não fala família, né? Fala nações, né? Então, derrama a tua indignação sobre a família que te não conhece. Então, se eu não tenho uma responsabilidade de educar, de lutar por essa árdua tarefa de educar o filho no meu lar e interligando com a igreja, com certeza eu não vou ter muito sucesso e nem tampouco a sociedade vai ter, porque há uma indignação para as famílias que não têm a educação. Quando a França, na sua Constituição Federal, tomou a decisão de eliminar as escrituras do país, e o mundo de então, que envolvia essa grande nação, ficou sem educação. Virou um caos. E isso virou uma bola de neve que eles voltaram atrás. E a profecia se cumpriu das duas testemunhas vestidas de saco, de Apocalipse. E eles voltaram a colocar na Constituição Federal de que a Bíblia teria que ser lida. Queridos irmãos, se nós como pais, se você quer ter uma experiência gratificante, amorosa e eficiente, é uma necessidade que se envolva em todos os aspectos familiares. E a educação dos filhos é, sem dúvida, um fator importante para o sucesso familiar. O que temos que fazer? Nos enganjar, nos doar para isso. Então, nós precisamos ter essa decisão. Eu gostaria de um de vocês, de preferência um pai, pegasse a Bíblia e lesse em Efésios 6 e 4. Eu estou vendo um pai ali. Deixa eu ver se eu vejo outro pai. Efésios 6 e verso 4. Efésios 6, 4. Acharam? Sim, achei. Pode ler, por favor. 6, 4, né? E 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a instrução do Senhor. É um texto muito profundo, não é, irmãos? Vocês acham esse texto profundo ou não?
eu particularmente acho ele muito profundo, Sim, muito profundo. porque muitos tropeçam nesse texto e a vida na família vira um caos. A Bíblia declara que de quem é a responsabilidade da educação dos filhos não é da igreja, nem da escola, muito menos da rua, mas pertence primeiramente aos pais. Então, se os pais não tropeçam nesse ponto de Efésios 6:4, bem-aventurado é essa família. Por quê que é bem-aventurado? Porque essa relação cristã é um ideal entre assim os filhos que facilmente podem ser acatados ou facilmente podem ser destruídas. Em que sentido? Tanto pela desobediência por parte dos filhos, como pela severidade excessiva dos pais. Então, tem dois ângulos aqui. O filho pode estar com excessiva desobediência, ele não refrear, ou o pai com uma excessiva severidade. Isso vai haver um transtorno. É muito comum, irmãos, os pais disciplinarem os filhos quando estão emocionalmente descontrolados. Pega o cinto e vai acertar as contas com os filhos, mas ele não está com os pés na rocha, que é Cristo. Ele está com os pés na ira, na raiva. E irados usam palavras severas, rudes, e muitas vezes perdem o controle. E o que isso ocorre? Ocorre o que diz em Efésios: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Por quê? Porque isso causa algo neles. E o que causa? Eu quero considerar algo com vocês. O Espírito de Profecia aconselha a nunca corrigirmos um filho quando estiver descontrolado ou irado. Se o corrigirmos nesse clima, jamais a correção alcançará o resultado desejado. E ainda pior, assim como nós estamos irados, também o filho vai ficar irado. E agora? O que fazer? As crianças também são dotadas de sentimentos. Por esta razão, podemos levá-las a se irar e até mesmo ficarem amarguradas. E se elas ficarem amarguradas? Quando isso ocorre, essa amargura, tem lugar a alienação no lar. O amor bate as asas, como também o respeito dos filhos para com os pais. Perde seu amor e perde seu respeito. E o lar fica árido. Não fica um clima legal. Então, por isso que esse texto é bem determinado a trazer uma reflexão para cada pai. E no contexto, quando Abraão estava no seu jornadear, vocês lembram o que ele fazia? Ele armava um altar com as pedras ali, e ali adorava o Senhor. E eu gostaria de voltar assim um pouco lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 18 e 19. Quero considerar com vocês esse texto, que diz assim: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor,
para obrarem com justiça e juízo. Então, Abraão está aqui em um ponto maravilhoso, porque Deus confiou nele. Então, Deus, querido pai, querida mãe, Deus confia a você essa tarefa maravilhosa de educação. Só que nós temos que compreender um pouco o que o verso quer nos ensinar. No verso tem uma parte que diz assim: mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Percebe a última parte do verso? De Efésios 6 e 4? Então, nós queremos, às vezes, criar nossos filhos a nossa própria disciplina e nossa própria admoestação. E esquecemos da disciplina de Deus e esquecemos da disciplina de Jesus. E isso é terrível. No livro de Gênesis, ainda no capítulo 13, verso 4, diz: e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, Abraão invocava o nome do Senhor junto à sua família. E, às vezes, nós não estamos fazendo isso. Na hora de disciplinar, nós usamos o que tem na mente, o que vem, e o que acontece? O que acontece é que há um transtorno. E o que é a admoestação? Bom, visa incentivar o filho quando está fazendo algo de bom. Então, os que estão aqui na sala, nós elogiamos nossos filhos quando ele faz algo de bom? E se ele está fazendo algo de errado, o que temos que fazer? Como funciona a admoestação? Aconselhá-lo quando estiver fazendo algo errado. É o certo. Aconselhar quando está fazendo algo de errado. Então, esses dois pontos nós temos que vigiar. Quando estiver fazendo as coisas certas, vamos dar aquele incentivo para o filho. E quando está fazendo errado, chamar, aconselhá-lo. Isso é admoestação no Senhor. Então, Deus quer mudar a nossa vida como pais, como mães, né? Eu quero, ainda em cima desse texto de Efésios, a questão da admoestação, ver com vocês algo que às vezes nós erramos. Por exemplo, só um exemplo, eu sou um médico e eu sou muito ocupado, tenho muita cirurgia, tenho que salvar várias pessoas, e eu chego cansado, estressado, e o meu pequenino de 4 anos chega: pai, vamos fazer aqui uma brincadeira com esses cavalinhos. E o pai diz: não tenho tempo, ou estou muito cansado. Deus quer que nós não trabalhemos demais. Se nós trabalharmos demais e não tirar o tempo e deixar energia para aqueles que são a nossa prole, que serão a nossa família no futuro, quando nós já tivermos dado adeus a este mundo, então como eles vão ter essa experiência, esse engajamento conosco? Muito é perdido quando os pais não aproveitam o tempo quando os filhos desejam nossa companhia. Quantos pais lamentam ao verem seus filhos grandes, não percebem que o tempo passou e agora os filhos querem outras companhias em vez da companhia dos pais. Quão triste é isso, meus irmãos. As crianças nos ensinam uma grande lição: a de vivermos o presente, aproveitar a vida no exato momento
desfrutarmos a plenitude no momento presente. O tempo passa. Eu lembro que meu neto, com 9 anos, ele costumava me pegar de surpresa, sabe, por detrás das portas, quando eu chegava do trabalho. E ele me espantava. E eu pegava aquele susto. E, às vezes, eu me assustava de propósito, só para deixar ele feliz, sabe? E depois ele dizia, vô, vamos brincar de cosquinha? Aí nós tínhamos uma partida, eu fazia cosquinha nele e quem aguentava mais de cosquinha. Então, isso era maravilhoso para mim, maravilhoso para ele. É um laço que é inquebrável. Então, querido pai, por favor, não trabalhe demais, não se canse demais, aproveite o tempo. A minha mãe faleceu há pouco tempo e eu sinto muita saudade dela, porque ela me chamava e dizia, filho, respeita do maior ao menor. E ela ficava passando a mão na minha cabeça dizendo, respeite do maior ao menor. Corra para uma árvore que tenha sombra. E tudo isso eu fiquei guardando, e hoje, como adulto, eu já sei o que significa isso. E é muito bom quando a gente respeita do maior ao menor. As pessoas nos respeitam também. Eu quero finalizar incentivando vocês a usar os cultos matinais, os cultos vespertinos, com ânimo, com determinação, com felicidade. E aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, tem um texto que eu quero considerar com vocês. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque isso é a vontade de Deus. Então vamos trazer nossos filhos para o altar, como fez Abraão, e vamos dar graça pelo alimento espiritual, depois vamos dar graça pelo alimento físico, e tudo isso vai ficar na mente dos nossos pequeninos. Eles vão crescer, formar família e vão fazer o mesmo com suas famílias. Por quê? Porque eles sentiram. O que eles sentiram? Quem sabe de qual fala aí? João 3,16. Vamos ver quem é rápido aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê na pereção, mas tem a vida eterna. Isso mesmo. Então, Deus, ele doou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar muitos. Irmão, nós temos que doar. Nós temos que nos doar de coração para poder salvar também os nossos filhos. Porque se ele escapar da educação da família, escapar da educação da igreja, quem está esperando ele? A rua. E quem mora na rua não quer saber de Deus. Ele não sabe os nossos princípios. Então vamos fazer de tudo para conservá-los perto de nós. Eu agradeço a oportunidade e quero que vocês ouçam bem o que a irmã Alexandra vai colocar agora. Por favor. Amém. Eu quero só, quando ela colocar, fazer uns pequenos comentários. Alexandra. Tudo bem. Se ela já saiu da sala,
É porque eu pedi para colocar um vídeo no final, Não, irmão mas Pedro, já vai abrir. tudo bem. Que ele tá lento para abrir, mas já tá aparecendo aí na tela.
Eu quero comentar um pouquinho, enquanto o vídeo ainda está em movimento. Esse senhor tinha um filho muito lindo e ele sempre levava para o trabalho. E um certo dia, o filho se afastou um pouco. No momento exato, o filho foi tentar ajudar o pai e ele escorregou para a sala onde estavam os maquinários, onde a tampa iria se encaixar. E o pai queria deixar o filho ou deixar que todos entrem. Ele fez. Ele tomou uma decisão e sentiu uma dor profunda de ver o seu filho morrer. Mas tinha uma drogada lá no trem, que é essa menina que está rodopiando com o filhinho, e ela mudou a sua vida. Veio, se casou e veio mostrar o filhinho dela para aquele homem que perdeu o seu filho. E ele ficou maravilhado, ele ficou alegre, satisfeito em ver que o sacrifício dele ajudou muitas pessoas a mudar a sua vida. Então, o sacrifício que a gente faz pelos nossos filhos pode mudar a vida deles. Só que tem que ser hoje. Amanhã pode ser muito tarde. A fase passa, ele vira adulto e só resta saudades. Que Deus nos ajude, que possamos realmente ser esse pai que se preocupa com a família. Amém. 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 Amém.